E aí, belezinha? Eu sou o Lê e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a diferença de um aluno para um estudante. E sim, esse vídeo é totalmente relacionado com programação, com a sua carreira e tudo mais. Então vamos lá. Então aqui é um assunto que vai puxar, é muito mais o Lelê ex-professor, tá? Mas também com uma pontinha de programador e você vai entender onde eu quero chegar no final, tá? Então, como professor, eu já tenho alguns anos aí de docência, eu observei algumas coisas interessantes. E assim, não fui eu que inventei isso, né? Tem um outro professor chamado Luiz Pierre também que fala exatamente a mesma coisa, tá? Então existe uma diferença entre o aluno e o estudante. Apesar de no dia a dia a gente não ter muito bem claro essa diferença, para a gente são palavras sinônimas, mas não são. Pelo menos no meu ponto de vista não são nada sinônimos. Então, o que é o aluno? O aluno é aquela pessoa que simplesmente está ali no processo de aprendizagem. E aí, seja dentro de uma sala de aula, seja dentro de um curso online, seja dentro do próprio aprendizado dele, ele está simplesmente ali. É o que a gente costuma chamar de passivo, tá? Ou como eu costumo falar, ele quer aprender por osmose, né? Então, esse cara, ele é o passivo no processo de aprendizado dele, né? E a observação nessa palavra, o processo de aprendizado dele, tá? Então, o que ele vai fazer? Geralmente, é esse cara aqui que vai consumir, né, vídeos, né? Por que do vídeo? O vídeo ele consegue ver ali no YouTube, ali, ou outra plataforma, colocar no 2x, dá uma sensação de que ele consumiu aquele conteúdo, né? Enquanto ele lava a louça, faz outra coisa e tal, né? Ele vai consumir ali podcast, né? Podcast, tá? Mesma ideia, tá lavando louça, tá fazendo uma outra coisa, tá consumindo ali o conteúdo ali e tá achando que tá pegando alguma coisa, né? E redes sociais também, né? Redes sociais. Redes sociais aqui. E aí, quando eu falo de redes sociais, eu estou me referindo a alguns tipos de rede social. Principalmente o Instagram. TikTok eu nunca usei, imagino que deve ser a mesma porcaria, mas principalmente o Instagram que eu estou me referindo ali, tá? Aquela rede social que o objetivo dela é te manter viciado e tudo mais, tá? Aí ele tem a sensação que ele vai seguir aquela pessoa, aquele influencer ali e vai ter conteúdo ali nos stories e tal. Uma falsa sensação que está aprendendo alguma coisa, tá? Claro que alguém vai vir aqui, mas eu já aprendi uma vez. Cara, se liga na mensagem aqui que não é bem isso que eu estou falando. Tá? Então o aluno ele é passivo no processo de aprendizado. Beleza? Qual que é a diferença aqui, né? O estudante, ele é o que a gente chama de ativo no processo de aprendizado. Tá? Então, o que é ser ativo no processo de aprendizado? Tá? O ativo aqui no processo de aprendizado é ele pesquisar, né? Por exemplo, né? Então ele consome o conteúdo, ele lê o capítulo de um livro, ele vai atrás de um blog para complementar aquilo, ele vê a opinião das outras pessoas, ele pega de repente uma dúvida de alguém, tenta ajudar, ou ele posta uma dúvida numa comunidade, ele está sendo ativo, ele está pesquisando aqui, né? Então o estudante ele vai pesquisar, ele vai escrever, né? Vai rabiscar, é um costume que a gente infelizmente perdeu, sendo tudo é digital, né? Então ele vai rabiscar, ele vai tomar notas, ele vai usar ali post-its para marcar no livro, riscar no livro. Então todo esse processo ele está sendo ativo, ele está se envolvendo, se entregando no processo de aprendizado ali, tá? E ele vai também errar e frustração, né? Vai encarar a frustração, tá? E eu queria bater nesse ponto aqui agora. Mas antes, perceba, o que define cada um desses aqui é mais a atitude dele, é só a atitude dele, né? Eu não estou falando que se você consumir um vídeo você não é ativo. Você pode ser ativo. Quando você vê um vídeo, você pausa, cara, isso não entendi, você vai buscar numa outra fonte, você tenta entender, você volta. Quando você está interagindo com o recurso de aprendizado que você tem, tá? Um objeto de aprendizado que você tem, seja com livro, podcast, um blog, quando você está interagindo com isso, você vai, volta, você risca, você salva, você volta mais tarde para reentender aquilo, você busca outra fonte. Isso é um processo ativo. Quando você faz, você pode fazer ser ativo vendo um vídeo, ouvindo um podcast, você pode fazer isso.
O problema é que a grande maioria das pessoas não fazem isso, elas são passivas, né? E aqui que mora o perigo, porque aqui no passivo é onde as pessoas vão te vender uma ideia fácil, que eu vou colocar como um hackzinho, né, velho? Pessoal, hoje em dia tudo é um hackzinho, né? Um caminho das pedras, um macete, né? Tudo hoje em dia é nessa pegada aí, tá? Então tá aqui. A pessoa, ela só quer te vender alguma coisa, ela vai querer te vender um vídeo, um podcast, uma newsletter, qualquer coisa. A última coisa que ela quer que você faça é realmente se envolver no processo de aprendizado, tá? Ele quer que você consuma o material dela, se você pagar, melhor ainda, tá? Então, a pessoa aqui, né, ou seja, a pessoa que quer te vender esse estilo de vida, ela vai te falar que é fácil, que você consegue ser um sênior se você fizer isso. Você consegue dar um passo para a sua carreira se você fizer aquilo, né? Sempre é muito fácil. E aqui que a maioria da galera, no meu ponto de vista aqui, como ex-professor e como programador já há alguns anos, é aqui que a galera fica, tá? É aqui que a bolha deve, é aqui que alguns, não todos, né? Alguns influencers mantêm as pessoas. É aqui que a grande maioria fica navegando, tá? É nesse processo de ser passivo aqui, você tentar aprender por osmose. Do outro lado, você tem um cara que é ativo, tá? Que ele se envolve no processo de aprendizado dele, onde ele sabe que o processo de aprendizado é responsabilidade dele. Ele pode ter alguns atores que vão ajudar eles, né? E aí a figura do professor, do tutor, do instrutor é um desses atores, não é o único, nem o responsável pelo processo de aprendizado dele. É um dos atores que ele vai ter na jornada dele. Ele sabe que é responsabilidade dele aprender. Ele está falando ali sobre a carreira dele, sobre o desenvolvimento dele. Então, a primeira coisa que ele faz não é delegar responsabilidade. Ah, porque o instrutor isso, porque o tutor aquilo. Óbvio, você tem que ter uma boa pessoa que te ajuda nesse processo, claro. Mas no final do dia, velho, a responsabilidade ainda é sua, porque a vida ainda é sua, né? E aonde eu quero chegar? Eu costumo comentar com muitos ex-alunos meus, né, que você estudar é um processo que gera frustração. Ninguém gosta de estudar. O que as pessoas gostam é do resultado de estudar, é do aprender. E aí quando você aprende, você tem uma satisfação de conseguir fazer algo que você não conseguia outrora, né? E aí quando você aprende a fazer algo novo, você ganha uma oportunidade de trabalho melhor, recebe mais dinheiro, mais conforto, mais lazer, mais tempo livre. As pessoas gostam do resultado e está completamente certo de gostar do resultado, porque o processo de estudo, de aprendizado, ele é péssimo. Você tem que encarar alguma coisa que você não sabe, você vai ficar batendo cabeça, você vai ler, você vai reler, você vai tentar, você vai errar, você vai rabiscar, você vai se frustrar, e ninguém gosta disso. Naturalmente ninguém gosta disso, de se sentir um idiota. Naturalmente ninguém vai gostar desse processo. Porém, ele é necessário, tá? Então, se você está estudando e está sentindo essa frustração, está sentindo desânimo, você possivelmente está no caminho certo. Se você não está estudando, se você está estudando na sua cabeça, você não está sentindo essa frustração, está sendo um processo lúdico, maravilhoso, prazeroso, tal, né? Não tem nenhuma frustração do não conhecer, do ter que criar um modelo mental na sua cabeça para aquilo fazer sentido, possivelmente você está sendo só um passivo, você não está aprendendo nada, você está só deixando o conteúdo passar através de você, tá? Claro que eu não estou falando aqui que todo o processo de estudo tem que ser um martírio para a pessoa. Claro que não. O que eu estou falando aqui é que nem todo o processo, ou pelo menos nem todo o processo dele, todas as partes deles, vai ser lúdico, maravilhoso, uma experiência incrível. Não vai. Porque o estudo já é você lidar com a frustração, lidar com a falha, errar, tentar de novo, errar mais uma vez, tentar de novo, errar pela terceira vez, até você conseguir. Às vezes você fica horas para conseguir sair, evoluir um pouquinho só. Esse é o normal. Isso que parece que as pessoas, não sei se é hoje em dia, né, vou falar isso, esqueceram disso. Esqueceram que isso que faz você aprender. É essa dor de você criar calos da vida. Você está cada vez mais calejado na vida, você vai aprendendo. Não é o caminho gostosinho, bonitinho. Claro que, de novo, antes que as pessoas falem aqui, né? Eu não estou defendendo que o seu processo de aprendizado tem que ser péssimo. Não estou defendendo isso. O que eu estou falando é que
Quando você for estudar, você vai passar por esse processo de frustração. E aí, vamos abrir aqui num outro ponto, né? Então, uma coisa é as atividades que você faz ali num processo de aprendizado, né? Por exemplo, você participar de comunidades, tirar dúvidas, consumir alguns conteúdos que não são tão densos para você, que são um pouco mais fáceis, né? Você consome de uma maneira um pouco mais passiva e tudo. Tudo bem, isso pode acontecer, tá? Só que tem essas atividades no seu processo de aprendizado e também tem, né, o seu momento de estudo. O seu momento de estudo é onde você vai criar essa frustração, tá? E o seu momento de estudo, ele só acontece com você sozinho, tá? Eu sei que o pessoal vai falar, mas grupo de estudo, mas isso, mas aquilo, vai pegar um monte de exemplo, né? Perceba, esse negócio de grupo de estudo, ele entra, no meu ponto de vista, e do ponto de vista de algumas pessoas da área de educação, entra como nessa parte de, que eu estou chamando aqui de atividades. É importante você participar do grupo de estudo? Claro. Você tira dúvida, você às vezes se coloca numa situação de ter que ensinar e você tem que revisitar aquilo que você sabe de maneira um pouco mais simples, aparando algumas arestas de conhecimento que você deixou ali para trás. Claro que isso é bom. Mas o seu estudo, que você aprende, que você cria lá o calo mental, né, ele só acontece sozinho. É você encarando a sua frustração de não saber, debruçando sobre aquele problema e criando um jeito de resolver aquele problema. Pode não ser da melhor forma possível, mas você está resolvendo aquele problema, você está aprendendo com isso. O estudo é unicamente feito sozinho. Você pode complementar, sim, eu acho ótimo você complementar com atividades, mas o seu estudo é apenas sozinho. Não se engane. E uma galera vai tentar te enganar nisso daí. Eu vejo no YouTube e tal, só o YouTube que eu uso, estude comigo programação, estudando programação. Cara, aquilo lá, a pessoa não está estudando. Eu já parei para ver alguns vídeos desses, a pessoa não está estudando. O que ela demoraria para fazer, aprender em alguns minutos, ela demora horas para fazer. Ela não está estudando. O que ela quer fazer é monetizar aquilo de alguma forma, tá? E a gente volta para esse ponto aqui, né? Aqui é a solução simples, fácil, lúdica, né? Que eu acho que não vai te trazer muito resultado. Aqui é a solução difícil, o que eu creio que vai te trazer algum resultado, tá? Então, estudo não é o processo, não é algo legal, é meio chato mesmo, é frustrante você não saber e ter que resolver alguma coisa, e é feito sozinho, você com você mesmo. Senta o bumbum na cadeira e começa a ficar lá introspectivo estudando. Esse que é o processo. Claro, você pode complementar com atividades, mas o estudo, o aprender é sozinho. E aonde isso entra na sua vida? Fala assim, cara, foda-se, eu sou programador, cara, já saí da faculdade, nem faculdade eu fiz e tal. O que isso tem a ver, né? Tem a ver, bichão, que é o seguinte, a gente, como pessoas que programam, a gente está o tempo todo tendo que aprender. Então, primeiro, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você não entendeu como é o processo de aprendizado, se não entendeu como é a forma que funciona de verdade para você, eu te falar que a forma funciona de verdade para você, ficar quietinho estudando, tá? Você pode complementar com outras coisas. Você vai ficar estagnado na sua carreira, tá? Essa sim, infelizmente essa que é a verdade, tá? Porque a gente está tendo que aprender coisas novas o tempo todo. E eu acho que é uma exclusividade da área de programação, tá? Acho que hoje qualquer emprego moderno é assim, tem que aprender muitas coisas, tá? Então, aonde isso entra? Você pode muito bem ter uma dúvida no seu trabalho lá, né? Sei lá. Então, vou colocar aqui um problema qualquer. Você pode muito bem. Primeira vez que você olha para aquele problema, né? E aí, aqui, quando a pessoa é júnior, né? O repertório de problemas que ela nunca viu na vida é muito grande, né? Então, é muito comum isso acontecer. Então, ela viu o primeiro problema da vida dela. Ela não sabe resolver logo de cara. Beleza, o que ela vai fazer? Vai buscar o Google. Óbvio, eu também faço isso. Todo mundo faz, sacou? Só que, se você busca o Google e vai só lá, pum, na resposta correta e coloca no teu código, parabéns, você está sendo passivo. Você não está sendo ativo no processo. Você não aprendeu nada. Se você abre o ChatGPT e digita lá, ChatGPT, faz isso aqui para mim, pega a resposta, coloca no projeto,
De novo, você está sendo passivo, não está sendo ativo, tá? Tem como você tirar dúvidas com o ChatGPT, com o Stack Overflow, não sei o que mais o que, sendo ativo. Vou dar 2 exemplos aqui, que eu separei aqui meio que ao caso. Ou como você pode ser ativo fazendo uma busca no Stack Overflow. Quando você busca e acha o problema que você quer, eu peguei um qualquer aqui, Vue, né, cara? Nem programa em Vue, ainda bem. Naturalmente a gente vai direto para a resposta, óbvio, todo mundo faz isso, eu também faço isso, tá? Mas muitas vezes, tá? Eu vejo a resposta, eu vejo os comentários, eu vejo outras respostas que não foram marcadas como correta, tá? Às vezes aquilo me leva para um outro lugar, para um outro blog, para um outro stack e eu vou indo fazendo uma pesquisa. Perceba que pesquisa, né, e não só copiar, está no ramo que eu coloquei como um processo como ativo de aprendizado. Então, você pode usar o seu Stack Overflow tranquilo, sossegado, desde que você se envolva fazendo uma pesquisa nele. Algumas vezes eu já resolvi meu problema lendo comentário das respostas. Não que o comentário estava exatamente certo, mas às vezes o que a pessoa colocou aqui no comentário me deu uma luz de compreender ainda melhor aquele problema que eu tinha e fazer uma outra pesquisa ou resolver por mim mesmo. Tá? Então, quando você faz isso, você está sendo ativo, você está pesquisando sobre aquele problema, você está se envolvendo com aquele problema. E não só saindo copiando igual um louco aqui que está no Stack Overflow. Mesma coisa o ChatGPT. Tá? O ChatGPT é muito bom para você usar como se fosse um tutor online, onde ele te explica passo a passo e tal. Se você quer usar, use assim. Tá? Então, o que a gente está falando aqui? O ChatGPT, eu acho que dá para usar com uma ferramenta que estaria aqui em atividades, né? Onde você quer ali compreender um passo a passo, destrinchar a solução de um problema, não só copiar e colar, pedir para ele fazer, tá? Dado que o problema é um problema de programação, você quer seguir sua carreira como programador, né? Você não quer, beleza. Então, entraria aqui, tá? Eu acho que vale usar ele como nessas atividades. Eu, particularmente, se eu fosse júnior, eu não usaria ele para nada. Mas dá para usar, quem quiser e tal. Outro ponto também é o seguinte, tá? Quando eu instalo uma lib num projeto, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no GitHub dela, na documentação. Pode parecer clichê, pode parecer pretensionismo, mas a documentação, muitas das vezes, tem o que você precisa. E muito mais. Então, além de ver a documentação para entender ali algumas coisas, tá? E principalmente costuma ser o primeiro lugar que eu vou quando eu tenho um problema com aquela lib, não é no stack, tá? Eu olho também as issues do repositório, tá? Então, eu peguei uma aqui que eu peguei de histórico, foi esse ano aqui um exemplo, tá? Uma issue de uma lib lá do Node, tá? Do Pino, para usar lá com Grafana, para o que eu estava fazendo, tá? E aí, o que eu costumo fazer? Eu leio as issues, todos os comentários delas e tal, quando é um problema que eu tenho e tal. E algumas vezes, como esse caso aqui, eu faço uma contribuição. Eu falo, cara, para mim funcionou assim, ó, tá funcionando dessa forma aqui, tá? Ou só dou um complemento e falo assim, ó, beleza, isso não resolveu, mas o problema me parece ser por esse caminho. Então, de novo, eu estou me envolvendo naquele processo. Eu estou pesquisando, eu estou interagindo. Então, eu não estou só indo lá indo naquele get started lá da lib, copiando e colando o código. Eu estou me envolvendo naquele processo de aprender mais sobre aquilo, né? Então, de novo, eu estou sendo ativo, não estou sendo passivo, só copiando e colando aquele trechozinho de código para usar que está lá, tá? Então, eu costumo fazer bastante isso assim, me envolver nessas coisas em issue, em comentário do stack e tal, porque eu vou fazendo pesquisa. E aí, óbvio, né, um link vai abrindo para outro, tal, lá no outro link que você abriu do blog, o cara colocou um link lá no stack, lá ou vai ter resposta ou vai ter uma escada acima para você entender melhor o seu problema, para você estruturar melhor o seu problema e ver até que a sua pergunta não fazia tanto sentido assim. Você tem que fazer uma outra pergunta, tá? Então, quando você é ativo nesse processo, né, o que é o normal? É você hoje encarar o problema qualquer um, tá? E aí você vai resolver, tá? Se você resolve de maneira ativa, o que vai acontecer? Daqui a 3 semanas, tá?
dando um exemplo aqui, você já criou um modelo mental, você já criou a sinapse da sua cabeça do caminho para aquele problema. Então, talvez aqui você não resolva de primeira, mas você resolva mais fácil do que foi resolver na primeira vez. Se aqui você demorou 6 horas, né, batendo a cabeça e tal, aqui você demorar agora 2, né? E a ideia é que da próxima vez, né, dando um exemplo aqui, tá, galera? Pode ser 3, 4, tanto faz. Na próxima vez você não precisa nem recorrer à internet para resolver o problema. Você já sabe fazer de forma bem fluida. Então, isso daqui indica que você está evoluindo, indica que você realmente está aprendendo. Então, o problema aqui, né, vou colocar até assim, ó, era um problema maior nessa fase, era um problema um pouco menor aqui, e hoje em dia é um problema minúsculo para você. Você nem pensa como resolver esse cara aqui. Isso aqui significa que você está evoluindo, tá? De maneira constante, tá? Se você segue o processo ativo, no meu ponto de vista, e eu já vi isso algumas vezes, tanto como programador que ajuda pessoas mais júnior, tanto como professor e tal, é o que? A solução rápida, mágica, o hackzinho aqui, o chat GPT macetando para você o problema, né? O problema qualquer um hoje vai ser grande, amanhã vai ser grande de novo, depois de amanhã vai ser ainda grande de novo. Você vai estar sempre recorrendo à mesma forma para resolver os mesmos problemas. Você aprendeu muito pouco. Ou então, se isso aqui acontece, você vê que o mesmo problema diminui pouco com o passar do tempo. Tá? Isso, no meu ponto de vista, é um forte indício que você está sendo passivo no seu processo. Ou seja, você está caindo nessa zona de conforto aqui. Consumindo vídeo no 2x enquanto você faz uma outra coisa, ouvindo um podcast enquanto você faz uma outra coisa, usando rede social para poder pegar os stories ali, né? De dicas, como se você fosse conseguir aprender alguma coisa que realmente vale a pena em 15 segundos, né? A premissa de rede social é basicamente essa. Em 15 segundos você vai conseguir aprender alguma coisa que realmente é tipo super complexa. Essa é a premissa que eles têm, né? Então, quando você está nessa fase aqui, né, você vai estar muito sujeito a pegar o hackzinho, pegar o atalho, pegar o macete, tá? E nesse mundo aqui, pode ter certeza que tem alguém querendo te vender alguma coisa, diretamente ou indiretamente. Ou diretamente te vendendo um curso, uma apostila, um macete, um passo a passo, né, um caminho das pedras, ou indiretamente você consumindo o conteúdo dela, ela ganhando engajamento e conseguindo ganhar de outras formas, tá? Então, alguma coisa ela está ganhando aqui. Nesse processo aqui, não. Você sabe que você é o responsável pelo seu aprendizado. Você não delega isso para os outros. Então, isso é responsabilidade sua. Você tem que gerenciar isso. Então, quando você vai para esse lado de ser um estudante, de ser ativo, você vai correr de hackzinho, correr de macetinho, tá? Correr de caminho das pedras. Beleza? Claro que isso pode acontecer vez e outra, óbvio. Para alguma coisa que não é tão importante assim para você, você vai querer recorrer a isso. Eu também faço. Mas não porque é essencial para você. E aqui é o ponto para a gente fechar esse vídeo, né? Eu acredito que é o seguinte: qual é a nossa ferramenta como pessoas que programam? Né? As pessoas vão tentar te vender aí que é um teclado de R$ 1.000 que faz barulhinho com RGB na testa e tal, né? Ou participar da comunidade de fulano, de ciclano, sacou? Claro que elas vão querer te vender alguma coisa, tá? Mas eu acredito que, para além de computador, para além de ter uma comunidade e tal, a ferramenta mais importante que a gente tem, ou talvez a única, é a nossa mente, a nossa cabeça. Tá? Eu hoje tenho um computador aqui da Asus, eu programaria exatamente igual num MacBook fudido, num MacBook massa, exatamente igual. Exatamente igual. Claro que a maneira de você saber vários atalhos, é legal isso, mas não é isso que me faz ser um bom programador. Não é o meu teclado, não é a minha máquina, não é o RGB, o meu setup, não é. Isso, claro, cria um ambiente confortável, óbvio, todo mundo tem que trabalhar num ambiente confortável. Mas, na minha visão, o que faz eu ser um bom programador, a minha ferramenta é a minha cabeça, a minha mente. Então, eu a todo momento, eu quero deixar ela afiada. Eu quero a todo momento me sujeitar a resolver problemas novos para eu deixar minha cabeça num ponto que eu consiga concentrar rápido, resolver problemas complexos hoje e amanhã de uma forma mais rápida, aqueles mesmos problemas. Então, a minha ferramenta é a minha cabeça. Então, eu corro de tudo que coloca
essa minha ferramenta em desuso, que coloca ela no modo preguiçoso, que é o natural do ser humano, eu acredito, né? Então, esses hackzinhos aqui, o chat GPT, eu não sei o que, eu evito usar. Assim, na verdade, eu nunca usei chat GPT para programação. E eu nunca vou usar, porque a única coisa, o meu sustento vem da minha mente, da minha cabeça. Então, eu faço questão de manter ela afiada o tempo todo e não deixar ela cair no comodismo, deixar ela cair numa preguicinha, tá? Então, isso é o que eu acredito, beleza? E aí você pode ver que você vai encontrar pessoas programadoras com deficiência visual, deficiência motora. Isso é comum. E aí você olha e você fica espantado. Oh, como é que a pessoa consegue programar se ela não vê? Porque a principal ferramenta dela é a cabeça dela, não é o olho. Claro que os olhos ajudam, óbvio que os olhos ajudam. Você conseguir ter ali os dedos que você consegue controlar muito bem, sem nenhuma deficiência e tal, claro que vai te ajudar. Mas não é esse o principal. Uma pessoa com deficiência motora, ela consegue programar. Uma pessoa que é cega ou tem deficiência de visão, com baixa visão, ela também consegue programar, tá? A ferramenta é a cabeça dela. Então, eu sempre tento manter a minha cabeça afiada para programação. Não é para tudo, obviamente. Para programação. Então, por isso, eu não uso ferramentas do tipo ChatGPT. Eu, particularmente, eu como ex-professor, que eu já não dou mais aula, eu como ex-professor, eu recomendaria também a ninguém usar, ninguém que está começando agora na programação, usar o ChatGPT, tá? Para mim é um caminho fácil, que vai te deixar preguiçoso e dependente de uma plataforma para programar, sendo que você é uma pessoa que programa. Você não deveria ser dependente de uma plataforma para programar, tá? E por outros motivos também. O Lele, outra coisa, a gente queria não usar por outros motivos, mas o importante aqui é como professor. Então, legal, galera. Vou fechar esse vídeo aqui só pra gente fazer aquele mega compiladão no final para quem deu uma dormida, né? Então, o que a gente falou basicamente foi que existem dois grupos aí de pessoas, né? O aluno e o estudante. Então, o aluno é o passivo, né? É o cara que ele acha que ele vai aprender por osmose, ele vai consumir vídeo, podcast, rede social e tal, e tem uma falsa sensação que ele está aprendendo. É aqui onde vai morar ali os gurus, né? Onde vai tentar te vender um hackzinho, um macetinho e tal. Tá? De novo, nada contra quem vende curso, tá, galera? Acho que tem como você vender um curso sem ser um hackzinho, um macetinho, tá? Eu tô falando dessa galera que é do hackzinho aqui. E tem a segunda forma, que é ser estudante, que é ser ativo no seu processo de aprendizado, que é assumir responsabilidade, tá? Que é você pesquisar, rabiscar, tá? Você pode sim consumir um vídeo aqui sendo ativo, e aí quando você vai fazer isso, você para, você volta, você vai para frente, vai para trás. Quando você já interagindo com aquele objeto de aprendizado, quer dizer que você está sendo ativo, não está sendo passivo, né? A gente puxou um ponto que também que ser ativo, estudar, é uma coisa muito frustrante. O natural desse processo é ser frustrante, que você tem que encarar o desconhecido, você tem que se sentir meio que um idiota para você aprender alguma coisa, né? Esse é o normal. As pessoas gostam do resultado de aprender, não do processo de aprender, que é estudar. Normal. Se você está estudando e está se sentindo frustrado, se você está no caminho certo, é exatamente isso. Tá? Não compra a ideia que tem como ser 100% uma experiência lúdica maravilhosa. Não tem. Tá? Então, eu também falei que estudo é algo que você faz sozinho. Você pode lançar mão e participar de atividades em grupo de estudos, comunidades. ChatGPT entraria aqui, mas o estudo, você aprender, é você com você mesmo. Até porque ninguém compartilha o cérebro com ninguém. O cérebro é só seu, né? Então, estudo é sozinho, você pode complementar aquilo com atividades em grupo ou atividades um pouco mais lúdicas e um pouco mais passivas, tá? E também para fechar aqui, a gente falou que o caminho natural de quem está no processo ativo é você enfrenta um problemão hoje, amanhã ele é um pouquinho menor, depois ele é um pouquinho menor, até chegar ao ponto que você nem pensa para resolver esse problema, isso vai no automático, tá? E quando você não segue esse processo ativo, você segue o processo passivo, né? O normal é que ou esse problema diminua de uma forma bem mais devagar, ou ele na verdade ele nunca diminua. O problema que você teve mês passado é do mesmo tamanho que você vai ter hoje, do mesmo tamanho que você vai ter semana que vem e mês que vem. Ele nunca vai diminuir. Você sempre está fazendo as mesmas pesquisas, caindo nos mesmos problemas, batendo a cabeça do mesmo jeito, tá? Então isso está indicando que você está sendo passivo no seu processo de aprendizado. Perceba, no seu processo de aprendizado, né? Então a responsabilidade é sua no final.
Belezinha, galera, vamos fechar isso aqui. Se você gostou desse vídeo, taca o dedo no like, dá muito like aí. Se você não gostou também, dá like, porque eu tenho muita coisa pra fazer e tô gravando um vídeo aqui pra vocês. Se você acha que faz sentido, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no meu canal, dá uma olhada aí, tem outros vídeos que eu falei da Bolha Tech também, tem vídeo que eu falo sobre design pattern de React. Se você tem uma sugestão, lança aqui nos comentários aqui que eu posso pensar em gravar um vídeo para você sobre isso. Esse vídeo é um destrinchamento de uma conversa que eu tive com um ex-aluno e amigo meu, que estava me perguntando sobre quais são os próximos passos para ser um dev sênior e tal, que é um tópico que eu vou abordar no próximo vídeo, mas esse agora eu achei que valia a gente só amarrar esses pontos sobre ser passivo e ativo no seu processo de aprendizado. Beleza, galera? Por hoje é isso. Valeu! Falhou!